aplicando-se o princípio do indubio pro societate. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente procedentes, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo tribunal do júri, em conformidade com a jurisprudência do STJ e súmula número 3 do TJCE. Recursos desprovidos é como eu voto. Como vota o doutor Cid? Eu ouvi atentamente o vosso voto e tive conhecimento, atentamente a sustentação oral do doutor André e conhecimento de Vossa Excelência o voto já. Embora Vossa Excelência tenha narrado, inclusive, um voto sobre a relatoria, mas as peculiaridades dos casos são diferentes, razão pela qual, no caso vertente, eu acompanho a relatoria de Vossa Excelência para os termos integrais. Obrigada. Como vota a desembargadora Égina? Eu não tinha prestado atenção que essa vítima que prestou depoimento na delegacia, foi no inquérito policial? Sim. Havia falecido. Ela faleceu durante o inquérito ou durante o processo? Durante o processo, Excelência. Ela não tinha prestado ainda depoimento. Em juízo, não. Ela foi requerida em delegacia. Eu acho, doutor, o seguinte, que como diz no voto da eminente relatora, que o fato dela ter falecido antes de prestar o depoimento em juízo quase que torna o depoimento dela em juízo, em inquérito policial, seja um elemento de prova. Não seja uma prova, assim, mas é um elemento de prova. Né? E, como diz aqui, até o depoimento do policial, que tem um policial aqui que fez deu um depoimento, que ele mesmo disse que, por informações, eles também chegaram a essa conclusão, de que esse Mateus teria praticado esse crime. Foi pessoas da comunidade que informaram a ele sobre isso. Então, existe nos autos, vamos dizer assim, elementos suficientes para que ele vá para o júri, não um elemento de condenação, mas que vá para o júri, no meu entendimento, também há suficiência de prova. Então, por isso é que eu acompanho a relatoria para dar provimento improvimento, desprovimento ao recurso. Mandar ele ao júri lá, os jurados vão decidir se realmente ele foi ou não um dos autores, né? Porque parece que foram dois. Certo? É como voto. Obrigada. Acompanho Tá, obrigada. Então, por unanimidade, recursos desprovidos. Obrigada. Obrigado, Excelências. Obrigada. Quatro ponto 7, apelação é da relatoria do desembargador Henrique. É a última sustentação oral. Apelação, sequência 30, 68, 46, dígito 73. Exato.
4673, Então, doutor, quem fez inscrição é o doutor Valdir, mas depois, né, tem o doutor Ismael, né? Tá certo. Quem vai fazer a sustentação, doutor Ismael. O Ismael se encontra em sala. Ismael Lopes. Sim. Bom dia, excelência, sim, encontro. Bom dia. Eu indago ao doutor Alcides, doutor Ismael, se deseja a leitura do relatório, eu dispenso. Dispensa, excelência. Dispenso também. É em segredo de justiça, só afirmando que aqui só tem ciência que está em segredo, que é um processo de segredo de justiça, viu, doutor Ismael? Pois não, excelência. Ismael, o senhor tem um tempo de mental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Obrigado, excelência. Inicialmente, só justificando que o doutor Valdir Xavier, né, em decorrência de uma cirurgia, ele ainda não está se sentindo apto ao retorno às atividades, por isso foi estabelecido esse início da manhã para realizar essa sustentação oral. Bom, excelentíssimos senhores desembargadores desta colenda terceira Câmara Criminal, doutor procurador de Justiça, colegas advogados, serventuários da Justiça, este processo, né, o combate no que tange a essa decisão, essa sentença, com o máximo respeito, padece de vícios processuais, né, insanáveis e de uma fundamentação que se desalinha, né, da prova produzida sobre o crivo do contraditório, que violaria garantias constitucionais e processuais penais basilares. Excelências, de forma objetiva, o primeiro e mais grave vício que macula este processo é a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Lá em 2017, as vítimas elas foram submetidas a um procedimento conhecido como show-up, né? Onde lhes foi exibida uma única fotografia do apelante com uma pergunta direcionada, sugestionada. Este foi o autor do fato? Consta nas folhas 79 e 80 esses termos de reconhecimento. Portanto, ao nosso sentir, com todas as vênias, houve um clarividente induzimento de resposta. Ora, excelência, tal metodologia, ela não apenas contraria frontalmente o que está preconizado no artigo 226 do Código de Processo Penal, mas também ignora a pacífica e consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, que há muito tempo já superou esse entendimento de que o artigo 226 seria uma mera recomendação, né? Como bem pontuado pelo doutor Procurador de Justiça, em outro julgamento agora recente, o próprio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no tema 1258, trouxe teses, né, as quais também são consubstanciadas pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as formalidades do artigo 226 constituem uma garantia mínima para quem se encontra na qualidade, na condição de suspeito, de investigado, e para uma verificação dos fatos de forma mais justa, né, de forma mais precisa. Essa inobservância, portanto, excelências, torna aquele reconhecimento fotográfico inválido, inidôneo para fundamentar uma condenação, mesmo que posteriormente confirmada em juízo, o que não é o caso. A própria resolução 484 do CNJ solidifica ainda mais essa diretriz. Crucial, portanto, essa irreconciliável contradição entre este reconhecimento policial, inquisitorial, viciado, e a verdade processual manifestada em juízo. Sob o pálio do contraditório, na presença do juiz natural e do próprio membro do Ministério Público, as vítimas foram enfáticas ao afirmar que o apelante não foi o autor dos fatos. Em seus depoimentos, e aí basta analisarem as folhas 419 e 423, salvo engano, 493, perdão, elas categoricamente desvincularam o recorrente de qualquer envolvimento, negando ter tido com ele qualquer relação sexual, e inclusive que sequer o conheciam pessoalmente, ou o reconheciam como um homem que as levou ao motel. É claro, peço vênia aqui só para ler o depoimento delas,
né, em juízo, destacando que não será constrangida, não está constrangida em prestar o seu depoimento judicial, que está contando agora em juízo o que efetivamente ocorreu, que não teve relação sexual com ninguém, que não conhece o recorrente pessoalmente, só pela internet em negócio de eleições, que não tem conhecimento com ele. E a outra vítima também esclarece que esse homem, né, com quem foram supostamente estuprados, não seria o recorrente, que a outra corré mentiu acerca do nome da pessoa, que o recorrente não foi a pessoa que a levou ao motel, que não confirma que o recorrente tenha levado o depoente para o motel. Essa tentativa do juízo de primeiro grau de desqualificar essas retratações sob uma vaga alegação de suposta coação ou ameaça exercida pelo recorrente, sem qualquer prova concreta ou minimamente verossímil a corroborar tal ilação, constitui claramente uma inversão do ônus da prova e um flagrante desrespeito à palavra da vítima judicializada. As próprias vítimas em juízo atestaram a ausência de qualquer constrangimento, com serenidade e voluntariedade, conforme registrado nos autos. A verdade colhida nesta audiência judicial, sob as garantias do devido processo legal, ela deve preponderar sobre qualquer indício inquisitorial viciado. Com todas as vênias, excelências, este egrégio tribunal não pode concordar com a existência de um juiz inquisidor, que cria uma prova inexistente ou que supõe uma situação sem nenhuma comprovação legal. Consabido, sim, que há um livre convencimento por parte do julgador, claro, mas sempre de forma motivada. Essa é a linha que resguarda um devido processo penal constitucional. Outro ponto, de forma também bem sucinta, é a questão da nulidade que reside, né, na sentença, no que tange à utilização das mídias digitais, como fotos, áudios, vídeos anexados ao processo, sem qualquer garantia de autenticidade, origem ou integridade, configurando o que a gente sabe como quebra da cadeia de custódia. Excelências, em se tratando de provas digitais, a natureza volátil inerente a ela e a facilidade de sua adulteração, alteração, e muitas vezes imperceptível, exige uma cautela ainda maior e uns procedimentos técnicos mais rigorosos. Né? O Superior Tribunal de Justiça, em diversas decisões, tem reiterado que essa documentação, a falta de uma documentação mínima, né, dos procedimentos e a ausência de uma adoção de práticas para garantir a integridade do conteúdo digital, como, por exemplo, o algoritmo hash, né, e os softwares certificados, tornam a prova inadmissível. A tese é muito simples. É ônus do Estado comprovar a integridade e a confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. No caso aqui dos autos, as mídias foram anexadas posteriormente à instrução, sem qualquer perícia para atestar a sua origem, a sua integridade, confiabilidade, e sem a devida oportunização de manifestação das partes, o que viola flagrantemente o contraditório na produção da prova. Referidas gravações são, portanto, completamente ilícitas, desprovidos de qualquer lastro de veracidade e autenticidade, e elas não podem, sob nenhuma hipótese, com todas as vênias, embasar uma condenação criminal. Elas devem, sim, ser desentranhadas dos autos, visto que maculadas por um vício de origem e um vício processual. Por fim, excelência, e como consectário, né, como corolário dessas nulidades apontadas, a sentença de primeiro grau incorreu em grave erro ao motivar a sua decisão condenatória unicamente nesses elementos colhidos na fase inquisitorial, em flagrante ofensa, né, ao artigo 155 do Código de Processo Penal e ao próprio princípio do estado de inocência.
O decismo proferido de forma equivocada deu primazia a indícios não judicializados sobre as provas produzidas em contraditório, especialmente a palavra das próprias vítimas, que em juízo negaram peremptoriamente a autoria delitiva do apelante. A fundamentação da sentença ela é circular, autojustificativa, frágil. A sentença ela ignora a retratação sobre uma suposta tese de coação para a qual não há prova e tenta fundamentar essa coação em mídias que, como demonstrado, são mídias completamente ilícitas. Esta egrégia corte, com todas as vênias, não pode chancelar uma condenação que subverte a ordem constitucional em um processo penal. O artigo 155 do CPP ele é explícito ao determinar que o juiz não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. A prova judicializada, aquela produzida sob o crivo do contraditório, é a única que é apta a formar a convicção desse julgador. O próprio STJ vem ratificando, pacificando o entendimento de que é impossível a condenação baseada em elementos de inquérito ou testemunhos de ouvir dizer. O Supremo Tribunal Federal também não admite uma condenação cuja denúncia tenha se baseado em um depoimento confuso ou contraditório, em que há uma retratação posterior, já quando maior de idade. Então, a palavra da vítima em crimes sexuais, embora, claro, muito relevante, nesses crimes ocorridos às ocultas, ela deve ser coerente e corroborada por outros elementos de provas, o que inexiste no presente processo. Nenhuma testemunha apontou diretamente o apelante como o autor dos delitos, e o laudo pericial, igualmente, não encontrou vestígios de seu DNA. Portanto, excelências, a condenação ela carece de um lastro probatório legítimo e robusto. Então, diante da gravidade das nulidades processuais, e da completa ausência de provas idôneas e judicializadas para amparar a condenação, a absolvição do ora apelante é medida que se espera deste egrégio tribunal. Requeremos, portanto, que se conheça do presente apelo, e se lhe dê provimento integral, reconhecendo as nulidades absolutas do reconhecimento fotográfico e da quebra da cadeia de custódia das mídias anexadas, e, em consequência, determine o desentranhamento, portanto, dessas provas completamente ilícitas e, como consectário, absolva o recorrente dos delitos a ele imputados, por flagrante ausência de provas da materialidade e autoria. Subsidiariamente, e na remota hipótese de superação dessas preliminares e da negativa de autoria, o que refutamos veementemente, requeremos também a aplicação do princípio da consunção para que o delito tipificado no artigo 218b do Código Penal seja absorvido pelo delito do artigo 217A, haja visto que a condenação pelo favorecimento seria um mero bis in idem, e ilegal, e a refixação dessa dosimetria da pena ao mínimo legal diante da ausência, excelências, de fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa da culpabilidade das circunstâncias do crime. As alegações de ameaça da Corré, sem citar nomes, não foram comprovadas e se baseiam em mídias completamente ilícitas. A consideração do, entre aspas, aniversário da vítima como circunstância desfavorável foge, por óbvio, da definição doutrinária e do que seria o modus operandi do crime, caracterizando, portanto, uma desarrazoabilidade e violação ao princípio da individualização da pena. Assim, a defesa se manifesta, excelências. Obrigado. Obrigada, doutor Ismael. Parabenizo pela sustentação. Com a palavra, o novo procurador, doutor Alcides. Colém da Câmara Criminal, renovadas saudações, Defensoria Pública, doutor Ismael, que substituiu a altura do doutor Valdir Xavier, e nos deu aqui uma demonstração de preparo e inteligência. Secretarias, auxiliares de segurança pública aqui presente. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
não foi utilizado como prova isolada, tendo sido corroborado por outros elementos produzidos em juízo, conforme entendimento consolidado no tema 1258 do STJ. As mídias anexadas aos autos foram inteligíveis, coerentes e não impugnadas tempestivamente, não havendo demonstração de adulteração ou prejuízo à defesa. A sentença fundamentou-se em provas judicializadas, como depoimentos de policiais, testemunhas e confissão parcial da recorré, além de documentos e fotografias que confirmam os fatos narrados. A retratação das vítimas foi considerada inconsistente e motivada por coação, consoante demonstrado por gravações e depoimentos que evidenciam tentativa de manipulação por parte dos réus. A materialidade dos crimes foi demonstrada por meio de exame de corpo de delito indireto, fotografias e testemunhos, sendo dispensável o laudo direto nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal. A dosimetria da pena observou critérios legais com fundamentação idônea para exasperação da pena base e aplicação da continuidade delitiva, conforme súmula 659 do STJ. É a manifestação. Obrigado, Talcides. Devolvo a palavra ao nobre relator, Desmarcador Henrique. Obrigado, presidente. Parabenizar o doutor Ismael aí pela firme e segura sustentação oral produzida, bem como o procurador, o doutor Alcides. Aqui, no caso, presidente, eu vou pedir escudas aos eminentes pares e vou ler só a verbetação. Aqui eu estou dando parcial provimento ao apelo, apenas para absolver os recorrentes quanto aos delitos do dia 20 de 8 de 2017 e mantendo a condenação pelos demais crimes e redimensionando a pena. Vai já estar nos autos disponibilizado para todos os senhores advogados. Então, vou pedir venha para ler só a verbetação da proposta de emenda. Direito penal e processual penal, apelação criminal, estupro de vulnerável, estupro qualificado, exploração sexual de criança e adolescente, reconhecimento fotográfico, observância ao tema 1258 STJ, quebra da cadeia de custódia, nulidade não demonstrada, absolvição unicamente pelos fatos do dia 20 de 8 de 2017. Ausência de prova judicializada quanto a um dos delitos, absolvição parcial. Refazimento da dosimetria da pena, manutenção da condenação, provimento parcial. É como voto, senhora presidente. Obrigado, desembargador Henrique. Nós já tivemos acesso inteiro do seu voto. Então, eu ratifico o meu voto provisório, acompanho integralmente o eminente relator. Como voto, doutor Cid? De igual forma, presidente, ratifico o voto provisório e acompanho a relatoria. Então, por unanimidade. Obrigado, doutor Ismael. Encerramos aqui as sustentações orais. Vamos primeiramente para os destaques. 4.14, apelação 0052-067, dígito 83, 2020. Relatoria da desembargadora Maria Edna Martins. Está sendo adiado, não é isso, desembargadora? Eu também estou adiando a apelação 4.42, apelação 00-250, de 0025-070, de 52, 2015. Estou adiando. Agora vamos para o processo pendente de julgamento. Aqui está o 3.23, mas na nossa relação é o 3.24. Então, habeas corpus da minha relatoria 062-7797, dígito 83, 2025. Eu votei no sentido de ordem não conhecida.
O doutor Cid me acompanhou, falta o voto da desembargadora Edna. Excelência, eu fiquei, assim, dúvida, e ia tirar essa dúvida depois e passou e eu esqueci. Porque esse processo, dessa pessoa, esse paciente, já foi julgado. E no julgamento, o juiz manteve a prisão preventiva dele. Então, ele está, vamos dizer assim, com o pedido de habeas corpus com relação a essa manutenção da prisão preventiva. Não é da prisão preventiva em si, mas a manutenção dos fatos da prisão, da manutenção da prisão preventiva. Porque essa prisão preventiva parece que foi decretada em 2015. Tem uma parte aqui que ele fala os fatos da prisão preventiva foi no ano de 2015. E Vossa Excelência foi pelo não conhecimento do processo, porque ele já tinha, durante o processo, que começou em 2019, ele já tinha feito 2 pedidos de habeas corpus. Um em 2023, outro em 2025. Pois é, ele já tinha feito... E nós até já julgamos aqui na terceira Câmara, que foi transitado e julgado em 16 de julho de 2025. Esse 2025, ele já tinha sido julgado? Essa é que eu fiquei assim... A dúvida, eu estava até olhando agora para ver se eu via. Deixa eu ver aqui. Eu já estava sem sentença. E aqui diz que... Um processo muito já bem antigo, ele é de 2019, com os fatos acontecidos em 2015. Isso deve ser bem de organização criminosa, né? Só um minuto. Mas eu estava pensando que geralmente a gente sempre vê assim que se ele já passou esse tempo todo preso, agora que foi sentenciado, ele se... Mas eu vou, desembargadora, pedir vista dele só para exame. Tá só certo, tá bom, essa, então visto concedido, tá bom. Se ele já, nesse segundo habeas corpus dele, 2020, tá, a ação já tinha sido julgada? Pelo que eu vi, parece que já, mas só que eu não tenho certeza também, então tá certo.
Ele teve condenação, ele foi condenado. Então, vista concedida, julgamento suspenso. Três ponto 33. Habeas corpus da relatoria do doutor Cid. Habeas corpus 062, 81, 52, diz 93, 2025. Pauta. Falta de desembargador Edson, desembargador Henrique. Então, habeas corpus do doutor Cid. O voto do doutor Cid foi no sentido de ordem conhecida e denegado. O relator disse no voto que a instrução criminal está encerrada em 10/6/2024. Ele foi pronunciado em 16 de agosto de 2024. Mas 2024 para cá, um ano, e não tem nada aqui mais a respeito desse processo. Nada mais. O Ministério Público fez uns pedidos aqui de umas diligências e o processo ficou nisso. Mas aí o que aconteceu? Eu abri aqui você tem assim, processo em grau de recurso. Quer dizer, o processo já deve ter vindo para... Eu achei que ele estava aqui em... Tá, agravo em recurso especial. Ele está lá na vice-presidência. Tá? Então, eu acho que esse processo, nós não temos competência para apreciar esse habeas corpus. A competência é do Tribunal Superior, porque ele está nas dependências do tribunal. O juiz não pode nem, ele nem é a autoridade coatora. A autoridade coatora é o Tribunal de Justiça. Por que razão esse processo está lá? Não sei. Um recurso em sentido estrito com a interposição de agravo em recurso especial. Se me permite, desembargadora, aconteceu o seguinte, eu também fiquei com essa dúvida, mesma dúvida de Vossa Excelência. Houve, né, a decisão de pronúncia, interpuseram o recurso em sentido estrito, veio aqui, foi confirmado, e a parte entrou com recurso especial. Aí foi negado. Negado, aí ele então entrou agravo. com agravo. Exatamente. Aí está nessa fase de se apreciar o agravo. Então, nesse caso... Então, realmente está largado esse prazo, está muito grande, mas... A autoridade coatora não é o tribunal? Quer saber? É a autoridade coatora desse processo. Primeiro tem que saber. Na minha opinião, não é o juiz. É o Tribunal de Justiça que ainda não apreciou o agravo de recurso especial. Você sempre permite. Eu tenho visto que essa matéria de algumas vezes tem sido debatida. Desde agosto. Eu vou dar minha opinião. Em primeiro lugar, a questão da segregação, prisão. Independentemente. Primeiro vamos ver a parte, quem é a autoridade coatora, no caso. Independentemente da qualquer fase recursal que esteja sob júdice, a ordem prisional, o decreto prisional é de primeiro grau. Então, se algo tem que ser desfeito, tem que ser desnudado, tem que ser atacado, tem que ser desfeito para ele ser liberto, é a ordem de primeiro grau. Eu acho, sinceramente, eu
A ordem no meu conhecimento, que eu aprendi quando cheguei aqui, que eu também não trabalhava nessa área criminal, eu fui aprendendo da mesma forma, que a autoridade coatora, ela passa a ser a autoridade que está com o processo, não o juiz que inicial. Se o processo está no Tribunal de Justiça, a autoridade coatora é o Tribunal de Justiça, então ele tem que pedir o habeas corpus ao STJ, porque ele é a autoridade superior ao tribunal. Eu aprendi dessa forma e é assim que eu entendo dessa forma. Se a autoridade do processo está ainda no tribunal, digamos, se ele tivesse julgado o agravo e negado esse agravo em recurso especial, a turma do órgão especial determinou que não cabe o agravo. Então, ele está já pronto. Então, a senhora vota pelo não conhecimento? Pelo não conhecimento. E ele desceria a qualquer momento para lá, para o primeiro grau. Então, podia Perfeito. Presidente, eu vou pedir vista. Prédio, só para, né, quando a senhora for, né, julgar o pedido de vista, a condenação daquele habeas corpus anterior, ele tinha sido condenado dia 27 de maio. Então, já tinha sentença transitado em julgado. 3.37. Habeas corpus 062-83-29 de 2025, também da relatoria do Dr. Cídio Peixoto da Amaral Neto. O voto do Dr. Cídio foi no sentido de ordem conhecida e denegada. Voto do Henrique. Presidente, esse aqui eu fiquei numa dúvida, que eu queria dirimir aqui com os colegas, em relação, ele toma uma alimentação aquela enteral, né, para ver como é que está essa situação dele. Foi um crime grave, muito grave. Mas o que me chamou a atenção, eu tenho muito cuidado em relação a esses casos de pessoas que estão com problema de saúde. O mesmo tem que fazer reconstrução do esôfago e tem grande risco de infecção, mesmo se alimenta por meio de sonda gástrica, e tal alimentação que tem que ser administrada a cada 3 horas. Situação em unidades prisionais não tem tal suporte. Então, o que me chamou bastante a atenção nesse caso foi esse estado de saúde dele, desembargador. Embora reconheça crime grave com uso de arma, mas me chamou muito a atenção. Esse eu fico muito preocupado com esses casos de saúde, uma situação grave dessa. Então, vou pedir vista também. Vai pedir vista também, né? Está sendo vista concedida. 4.35, na nossa relação, é o 41. Recurso sentido estrito da minha relatoria 005003/41/2020. Recurso sentido estrito, falta a desembargadora Edna Voltar. Meu voto no sentido de recurso conhecido e desprovido. O acusado, ele pede aqui uma desclassificação para lesão corporal. Ele é um homicídio qualificado tentado.
Agora, veja, a própria vítima, em depoimento, ele narra como aconteceu o crime. Dizer assim, ele disse que o acusado chegou e chamou ele, peço licença para dizer o que ele disse, ele diz aqui, ele chamou, a vítima chamou ele, mandou ele, chamou ele de filho de uma rapariga. Aí, ele, depoente, pegou e deu um tapa na cara do acusado. E o acusado pegou uma roçadeira, foi nele e pegou no braço. Machucou, ele cortou o braço dele. O laudo pericial foi um atendimento que foi feito no hospital, lá na UPA, sei lá onde foi, diz exatamente isso, que ele levou uma facada, ou ele cortou o braço, foi uma lesão no braço esquerdo, parece. Braço esquerdo, no braço direito, sei que foi no braço. E ele diz aqui que ele não tinha arma, o acusado se arrependeu e o depoente não quer que ele vá preso. Queria só que ele tomasse o remédio para parar de beber. Ele diz aqui. Mas um homicídio tentado, na minha opinião, é um crime que leva assim, a pessoa quase à morte. Mas ele passou alguns dias no hospital e saiu. A lesão corporal, eu acho que é uma lesão corporal grave, porque ele diz aqui que não tem, que ele não consegue colocar força no braço, que foi machucado. Quando ele vai limpar o mato, dói. Só isso. Na minha opinião, isso não aconteceu nenhum perigo à vida dele que causasse um processo de homicídio qualificado tentado. Bom, Desembargadora, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que, para mim, existisse uma tentativa. A tentativa de homicídio? Sim, eu acho. E outra coisa, no depoimento do irmão do réu, ele afirma que o réu dizia que ia matar o pai. Entre dizer e fazer tem uma diferença. Ele pode condenar uma pessoa porque ele diz que vai fazer alguma coisa. O irmão diz que ele só não matou o pai aqui porque ele estava devido à intervenção dele, porque ele viu um barulho e depois foi intervir para separar os dois. Então, para mim, aí está caracterizado para mim uma tentativa. Então, nesses indícios, eu submeteria ao tribunal do júri. Eu vou votar pela desclassificação para lesão corporal grave. Pois eu mantenho meu posicionamento. Doutor Cid? Tá certo. Tá ok. Então, por maioria. Obrigada. 4.52, apelação 020, 24, 55 de 70, 2023. Relatoria do doutor Cid Peixoto Amaral Neto. O recurso do doutor Cid para o segundo recurso de apelação conhecido e desprovido. Pode desembargadora Edna voltar. Falou que foi uma inconsistência, foi retirado. Tá? Foi corrigido. Eu não localizei. Mas foi retirado, foi inconsistência. Coordenação por violação do 28. Né? Foi um erro, material. Certo. Eu acompanho o relator. Eu vi isso daí Foi material. eu vi a
resposta. a conversa, mas eu não vi a resposta. Foi isso, Eu foi o que também nem. Então, você não acompanha, né? Então, Acompanho. unanimidade. Unanimidade. Desprovida. Isso. É desprovida? Pela ação conhecida e desprovida. Desprovida. Encerramos aqui. Encerrou? Certo? Alguém quer registrar algo? Eu queria registrar, dando os parabéns ao desembargador Henrique, vai ser o nosso próximo presidente da seção criminal. Quando é que o senhor assume, desembargador Henrique? A processo é 29, né? 29. 29, né? Já na Parabenizo, desejar assim. Obrigado pelas palavras. Mais trabalho. Mais trabalho. E com certeza o senhor vai abrilhantar mais ainda. Maravilha. Eu queria também... 2 anos, né? Hã? 2 anos. São 2 anos. E também, desembargadora Edna, eu queria pedir assim, um voto de pesar, né, pelo falecimento do seu motorista. Jorge, é Jorge? Faleceu semana passada, então, pesar da terceira Câmara, né? Gosto integralmente. É para a família dele, né? Encaminhar. Só encaminhar os votos de pesar à família da terceira Câmara. Declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos os colegas, doutor Alcides, doutor Carlos Alberto e os demais servidores, e quem nos assiste, muito bom dia, uma excelente semana. Declaro encerrada.